Bom, crianças, então nesse segundo vídeo nós vamos dar continuidade com as divisões aplicando o algarismo usual. Então vamos lembrar o que é algarismo, crianças. O algarismo é quando dividimos o dividendo ordem a ordem. Então, toda divisão ela é iniciada pelo maior valor. Vocês podem ver que agora nós vamos dividir a ordem da centena. Nada muda na sequência. A única coisa é que acrescentou-se mais uma ordem, mas a sequência dessa divisão é a mesma. Então, o algarismo, crianças, é quando eu divido a ordem da centena e eu encontro o seu quociente. Depois, nós dividimos a ordem da dezena e encontramos o seu quociente. E por último, dividimos a ordem da unidade, encontrando o seu quociente. Então, o algarismo é quando dividimos ordem a ordem, certo? Bom, crianças, então vamos aqui na página 80 ler o enunciado número 1 para que possamos fazer a divisão. Ou melhor, acompanhar a leitura da divisão que foi feita e assim preencher a tabela abaixo. A única coisa que muda nessa divisão é que nós temos uma ordem a mais para ser dividida. Até agora, dividimos até a dezena. Agora, vamos dividir a ordem da centena. Nada muda além do acréscimo dessa ordem, pois na divisão sempre vamos começar a dividir pelo maior valor, pela maior classe, agora aqui representada pela ordem da centena. Lembrem-se também que quando precisamos encontrar o algarismo na divisão, nós temos que dividir ordem por ordem. Por isso que aqui no quociente nós também temos a representação da centena, da dezena e da unidade, porque cada ordem a ser dividida vai ser representada aqui no seu quociente, na sua ordem. Então, a Solange comprou 7 jogos de videogames para seus netos e ela pagou R$ 245 por eles. Quanto custou cada jogo? Veja como podemos calcular o preço de cada jogo e complete a tabela abaixo. Então, 245, crianças, é o nosso dividendo, porque é o total que nós temos para dividir, distribuir igualmente. Nós vamos distribuir esse valor em quantas partes? Vamos distribuir esse valor em 7 partes. O valor que fica dentro da casinha, dentro da chave, ele é chamado de divisor. E é sempre o número que eu preciso para saber qual é a tabuada a ser utilizada. Então, aqui nós vamos utilizar a tabuada do número 7. A professora montou a tabuada do 7 aqui ao lado, para que vocês possam acompanhar também da forma que eu ensinei, utilizando a tabuada. Então, vamos lá. Então, crianças, o maior número a ser dividido é a ordem da dezena. Centena. Eu tenho 2 centenas para dividir por 7. Então, aqui na tabuada do 7, eu preciso encontrar CA, o número 2, como resultado. E eu já vi que não tem. Quando não tem, eu preciso encontrar o menor valor mais próximo ao que eu procuro. No caso, é o 0. Então, quantas vezes eu tive que contar o número 7 para dar 0? 0 vezes. Por isso, a ordem da centena, o algarismo aqui da divisão da centena, é representado pelo número 7. Então, 0 vezes o número 7 é igual a 0. Como daria 0? O que fez? Foi mantido aqui o número 2, né? Porque ele não foi dividido por 7. E, então, baixamos o número 4 para dividir o número 24. Então, olha só, número 24 tem na tabuada do 7? Não, professora, não temos o número 24 na tabuada do 7,
mas o menor valor mais próximo a 24 é 21. E quantas vezes nós tivemos que contar o número 7 para dar 21? 3 vezes. Então, eu coloco o número 3 aqui na ordem da dezena, porque nós já estamos dividindo o valor da dezena. Lembrando que a ordem da centena é um valor menor que o divisor, não há na tabuada. Então, eu represento esse valor aqui por 0, junto à ordem da centena com a ordem da dezena, dividindo assim o número 24. Então, eu descobri que se eu contar 3 vezes o número 7, eu tenho 21. 21 para chegar ao 24, ou 24 tira 21, ainda sobra 3. Então, a nossa divisão teve um resto de 3. Como ainda vamos dividir a ordem da unidade, pegamos o valor que representa a ordem da unidade e baixamos atrás do último resultado, formando assim o número 35. Será que eu tenho o número 35 na tabuada do 7? Sim, eu tenho o número 35 na tabuada do 7. Quantas vezes temos que contar o número 7 para dar 35? 5 vezes. Então, o meu algarismo da divisão da unidade é 5. 5 vezes 35, 5 vezes 7 é igual a 35. 35 tira 35, não sobra nada. Então, a minha divisão é uma divisão exata, não há resto. Para preencher essa tabela, é só seguir a divisão e ver os valores de cada ordem e colocá-los aqui, para assim completar as informações do quadro. Acredito que agora vocês já... Então agora, crianças, vocês já conseguem realizar a divisão do enunciado de número 2 da página 80. Lembrando que se você tiver dúvida, é só me perguntar no chat do Schools, pois eu fico disponível das 14 às 16. Vocês poderão também seguir respondendo a página 81, que também refere-se à divisão de 3 algarismos. Vamos então encerrar a nossa aula realizando a página 81 e na próxima aula de matemática nós vamos continuar esse processo. A professora também encaminhará no Schools, na disciplina de matemática, a mais algumas divisões para que vocês treinem em casa, só treinando para conseguir realizar a divisão sem ter dúvidas. Até o nosso próximo encontro, crianças. Uma ótima aula para vocês. Um grande beijo.